Então, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. O Flamengo venceu o Corinthians de virada por 2-1, gols do Arrascaeta e também do Luiz Araújo, tudo no segundo tempo. E vamos saber como os comentaristas vão analisar este jogo nessa virada do Flamengo. Fica comigo até o final, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Lembrando sempre que os créditos estão na descrição do canal. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. Teve uma rodada muito importante da retomada do Campeonato Brasileiro e o Flamengo numa dessa acabou se dando bem, continuou na liderança, ampliou até a vantagem porque o Palmeiras perdeu o seu jogo, o Santos empatou, o São Paulo vai jogar hoje à noite e a gente está vendo aí o jogo do Corinthians com o Flamengo. O Corinthians podia ter resolvido a partida no primeiro tempo, pelas oportunidades que teve, pelo que aconteceu no jogo, tá aí o pênalti marcado e você vai ver daqui a pouquinho a cobrança do Yuri Alberto, que é o que está chamando a atenção, mas o Corinthians realmente deixou escapar e com um time, contra um time como o Flamengo, mesmo sem ter a sua equipe titular, fica difícil encarar. Deu mole para um time com a capacidade do Flamengo, fica difícil, foi o que aconteceu com o Corinthians, 4 meses sem vencer na sua arena, e a gente está vendo os melhores momentos aí, mais uma oportunidade que teve o Yuri Alberto. Veloso, o Corinthians deu mole e deixou escapar a vitória, não tirando o mérito do Flamengo, que é um time excepcional, tanto é que está na frente do campeonato há muito tempo. O primeiro tempo do Corinthians foi melhor que o do Flamengo, o Yuri perdeu muitos gols, inclusive essa lambança do pênalti, né? O Yuri perdeu 2 pênaltis que eu me lembro nessa temporada, um foi pro Palmeiras, o Everton pegou e agora foi inventar, né? O Yuri tem que saber que para bater um pênalti como esse tem que ter uma capacidade técnica que ele não tem. Não dá para ele tentar cavar uma bola que ele não tem essa condição. Então atrasou a bola para o Rossi, atrapalhou o Corinthians dentro do jogo e esses 2-1 aí, apesar do gol que o Yuri fez aí no segundo tempo, a gente está vendo aí, mas essa derrota vai na conta dele. Se não quisesse fazer graça, o Corinthians poderia ter feito o gol no primeiro tempo e o jogo poderia ter sido completamente diferente do que foi. Você vê, eu nunca tinha visto um goleiro defender um pênalti sentado. O Rossi falou que treina assim com o filho dele em casa. Deu certo. Deu certo. Ele sempre fica com o filho dele sentado no chão, o filho dele aí ele joga e pega o filho dele, começa a balançar. Não tem como, né? Não tinha como sair da bola. Não tinha como sair da bola, né? E assim, ele treina bastante. Final de semana para mim foi perfeito, né? São Paulo não jogou, né? Joga hoje. Calma que joga ainda. Palmeiras perdeu, Corinthians perdeu a oportunidade, fez um grande primeiro tempo, só que esqueceu que do outro lado tem um tal de Flamengo, né? Que você não pode vacilar com ele. A gente está falando de inúmeras chances que o próprio Yuri perdeu no primeiro tempo, mas o Yuri viu que final de semana, durante a semana passada, o meio de semana foi difícil para o São Paulino, ele quis nos alegrar. Obrigado, Yuri. Obrigado pela cavada. Ele esqueceu que o Rossi está treinando em casa com o filho dele. Ô Godoy, esse tipo de situação marca o jogador. Lembra aquela cobrança do Pato? É difícil não lembrar, fazer uma associação. Quando cobrou contra o Dida, foi infeliz também. Isso marcou a vida do Pato, tanto é que para ele o Corinthians acabou naquele momento. Por Yuri Alberto é uma situação parecida ou não, Godoy? Não, Fernando, eu não vejo dessa maneira uma situação parecida, porque a do Pato era uma decisão. E aí, nesse caso, é uma competição que ainda está em andamento e veja como que as coisas são analisadas ou colocam-se o peso de acordo com no futebol, de acordo com o resultado final. Se o Corinthians ganha com o gol do Yuri Alberto, ele estaria consagrado. Independentemente, esqueceriam, né, dessa lambança que ele fez, A gente fica analisando o que pode ter passado na cabeça dele. Desde ontem eu estou pensando, o que ele pensou, o que passou? Na sequência ele fez aquele gol e foi lá, a torcida festejou. Como o resultado final foi a derrota, está tendo o peso dessa atitude que eu considero uma atitude irresponsável, principalmente na atual circunstância que estava naquele momento do jogo. Pois é, então tem muita gente reclamando do segundo gol do Flamengo, a gente vai ver já, mas essa cobrança aí é uma... Ó, tá vendo o Pato contra o Dida? Vamos ver mais uma vez, está congelada a imagem? Pode soltar aí, gente. Está congelado. Bom, o Pato bateu, quis dar uma cavadinha, foi brincar com o Dida e o Dida segurou facinho, não teve jeito. Isso aí. Ó. No mínimo ele errou a cavadinha, né? Não, mas só de arriscar fazer. Ei, só de arriscar fazer. Você acha fazer. que ele errou, Bernardinho? Você acha que ele errou? Olha lá, Olha só isso aí. ó. Que lambança. Sabe o que o Rossi falou pra ele, Veloso? É. Neném que é papai.
Mas não pode, né? Aqui não, o Rossi falou pra ele. Olha lá, ó. Rossi no meio da semana decidiu pro Flamengo pegando Pegou 2 pênalti. pênaltis. Aí ele vai lá... Pegou 2. Veloso, e naquele canto, Canto direito pegou dele, aqui com a as duas esquerda. defesas dele foi no Vai canto. dar essa cavadinha. Duas Ó, a cavadinha é defesas no canto ridícula, direito. Fernandinho. Ridícula essa cavadinha dele. Ridícula, não. Nem parece um profissional batendo na bola. Olha Pois isso aí. é. Olha o que ele faz. Como disse o Souza, estava treinando com o filho. Tava treinando com o filho Quer ver, dele. vamos lembrar como foi a do Pato contra o Dida? Acho que essa aí foi até pior se bobear, hein? Vamos ver. Aí o Pato vai cobrar. Nossa. As duas foram horríveis, hein? É. As duas. Meu Deus, porque o Dida ainda se jogou. O Rossi estava Você sentado. falou que não, Não, essa tinha não foi uma visto o cavada, goleiro defender sentado, mas o Dida defendeu deitado. Pois Olha. é, cara. Não, mas isso é um presente, né? É. E o Yuri esqueceu que o Dia das Crianças ainda é dia 12, entendeu? No término do jogo, na hora que os jogadores do Corinthians estão ali próximo da torcida, cumprimentando a torcida, tem um desentendimento ali. Do Romero com o goleiro, né? O Romero com o goleiro, mas pela Souza. imagem, é claro, não dá para precisar, mas pela imagem, o Romero está falando, isso é por sua causa, pro Yuri. E eu, Isso você é acha que por o Hugo sua tomou causa. as dores do Yuri? Fazendo. Não tem como fazer leitura Eu vi o gol, ficaram segurando o Romero e pelas tal. costas não tem jeito de fazer leitura labial, mas o gesto que o Romero faz e aonde está o Yuri, pelo menos eu fiz essa dedução. Isso é por sua culpa que está havendo aquele desentendimento entre os dois jogadores. E a consequência disso? Eu acho que assim, o Yuri é o artilheiro do time. Não vai acontecer nada, mas vai ter cobrança só. Não vai acontecer nada com ele, mas é uma irresponsabilidade, né, Fernandinho? Olha o jeito que ele bate na bola, ele vem raspando o pé na grama, não sabe Você bater. pode dar um bico na bola, Ele não né? sabe bater assim, ó. Olha o pé dele como vem raspando na grama. Ó. Sim. Não vai dar certo, ele não sabe. Não sabe. E, aliás, o chute que Pior ele que dá... isso é fundamento, né, cara? Fundamento. Aprendem na o chute base. que ele dá para sair o pênalti, que a bola vai na trave, ele chuta de calcanhar, de tornozelo. Ele bate todo errado na bola. Ele não tem essa capacidade de fazer isso. Ele não tem. E o que leva um jogador a fazer isso? Excesso de confiança? O que é? Cara, é inadmissível, não dá nem pra imaginar com a cabeça dele, né, Fernandinho? Porque você é o Flamengo, né? Flamengo, você tem que matar um time igual o Flamengo, com jogadores que tem o Flamengo, uma oportunidade como essa, cara, eu não sei nem o que passou na cabeça dele, se passou alguma coisa na cabeça dele, né? Primeiro tempo do Corinthians, praticamente boa parte dele amassou o Flamengo. Foi bem, o Corinthians. Amassou, podia ter feito 2, 3 gols e resolvido a parada. Mas não fez e aí deu chance E ele pro Flamengo. perdendo os gols ainda, né? É. Perdeu outro na cara Você- do Rossi. E ali aquele ainda teve, Godoy, personalidade para continuar jogando com força, tanto é que fez o gol, pintaram outras A oportunidades. torcida do Corinthians, Então, mas a torcida do Corinthians é- não xinga, né? Aí que Mas no fim cobrou. Mas no fim, né? Mas a torcida do Corinthians é assim, né? Não, é aí que você fez a pergunta, o que passa pela cabeça dele? Então, para continuar jogando da maneira que ele continua jogando, sem o peso de ter feito isso daí, não é uma acusação, é um pensamento. O tipo do jogador, da pessoa, que é inconsequente, sabe? Praticando isso daí, futebol, né, que é a profissão. É inconsequente. Se eu fizer, tá bem. Se eu não fizer, também tá tudo bem. Eu faço essa leitura, né? O que passou pela cabeça dele? Porque ele continua jogando bem, fez um gol maravilhoso, foi na torcida, extravasou a alegria dele, o peso da atitude. Ele chorou depois do gol que Então, ele ele fez. descarregou. Todos eles choram. Então, mas nós Eles estamos choram. com uma geração que parece aquela mulher chorona do Teodoro chora. Sampaio, né? Tudo chora. O jogador cai, chora, machuca, Mas você viu chora, o Eduardo toma Batista, substituído, técnico chora. do Novo Horizontino, acho que foi no sábado que ele chorou também, com o Novo Horizontino, não sei sábado ou foi sexta-feira que ele saiu de campo chorando também, porque o Novo Horizontino ganhou 2 anos que o Novo Horizontino bate na trave para subir para a Série A. É engraçado, a gente está vendo os jogadores, treinadores, enfim, o ambiente do futebol, o que está acontecendo? Está estressante demais? O que é? Agora a gente vai mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro aqui no telão para falar do Flamengo, né, gente? O Flamengo se deu muito bem, porque venceu de verdade o Corinthians e todo mundo que está embaixo perdeu. Cruzeiro, que não tem jogo para ser disputado, né? Disputou todos, o Flamengo tem um jogo a menos, o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Então, o Flamengo venceu, o Cruzeiro perdeu do Vasco, o Palmeiras perdeu do Bahia, Mirassol perdeu do Atlético Mineiro, Botafogo perdeu no clássico contra o Fluminense. Então,
o Flamengo acaba criando uma mini gordurinha ali, muito importante ainda, considerando o jogo a menos. Então, vou trazer o Bruno Halp, que está acompanhando esse dia seguinte do Flamengo e dessa rodada absolutamente perfeita. E um tempo aí para o Felipe Luiz se preparar, né, descansar os seus jogadores, porque o jogo contra o Cruzeiro, aliás, é um jogo contra o Cruzeiro, né, jogo de 6 pontos, é só na quinta-feira, meu amigo. Salve, salve, Joana. Um grande abraço a quem nos acompanha no Taon. Pois é, fazia tempo que o torcedor rubro-negro não começava uma segunda-feira tão folgado na liderança do Campeonato Brasileiro, com a vitória sobre o Corinthians e as derrotas de Palmeiras e Cruzeiro. O Flamengo abriu 4 pontos em relação aos mineiros, com um jogo a menos, e 5 pontos em relação aos paulistas, com um jogo a mais em relação ao Palmeiras. Lembrando, quinta-feira, essa decisão no Maracanã, 8h30 da noite, tem Flamengo e Cruzeiro. Bom, hoje o dia aqui no Ninho de Urubu é de folga para os jogadores que representam amanhã. Atenção ao Léo Pereira, que deixou o campo ontem com uma pancada no pé direito, vai ser reavaliado. O Vinha não deve preocupar para quinta-feira, ele que foi substituído ontem em São Paulo em função de um problema estomacal. O Vinha, que foi uma das novidades no time titular do Felipe Luiz ontem contra o Corinthians, ao lado do Emerson Royal, De La Cruz, Bruno Henrique e Carrascal. O Carrascal, aliás, começando pela primeira vez uma partida ao lado do Arrascaeta, numa nova função, partindo da direita para o centro do campo, mas esse time não funcionou no primeiro tempo. Aliás, fazia muito tempo que a gente não via um Flamengo tão dominado nos 45 minutos iniciais. O time mal conseguiu finalizar e ainda contou muito com a ineficiência do ataque do Corinthians, estampado naquele pênalti batido com cavadinha do Yuri Alberto. Aliás, 8ª cobrança defendida pelo Rossi em 21 cobranças com a camisa rubro-negra. O Flamengo, que voltou muito melhor para o segundo tempo, e apesar do gol muito cedo do Yuri Alberto, conseguiu dominar o jogo bem ao seu estilo, com troca de passes, chegadas à frente. E o Arrascaeta acabou empatando o jogo, consolidou 19 gols nessa temporada, já é a temporada mais artilheira dele com a camisa rubro-negra, 24 participações em gol no Campeonato Brasileiro, também lidera o campeonato nesse quesito. Mais tarde, o Luiz Araújo, que entrou no segundo tempo, fez o gol da vitória, esse gol que foi o número 100 do Flamengo, o gol de número 100 do Flamengo nessa temporada em 55 jogos. Ano passado, o time chegou a essa marca de 100 gols em 65 jogos. Está aí a diferença para o ano de 2025. Detalhes desses 2 gols de ontem para 2 assistências do Carrascal. O colombiano foi muito elogiado pelo Felipe Luiz após a partida, como um jogador de visão de jogo, que abre espaços, conecta os companheiros. Fica agora a dúvida como vai ser o aproveitamento do Carrascal quinta-feira, nesse jogo contra o Cruzeiro no Maracanã. Técnico Felipe Luiz, que completou 1 ano no cargo nesse fim de semana, já projetou essa decisão contra o Cruzeiro, falou que não tem nada de revanchismo em função da derrota no primeiro turno, tratou muito de elogiar o trabalho do Leonardo Jardim e disse que vai tentar montar a melhor estratégia para seguir na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, competição que o Flamengo não perde há 11 rodadas. Joana, minha amiga, um grande abraço, uma boa semana pra gente. Para você também, muito boa semana, só começando, né, meu amigo? E é isso, o Flamengo tá fazendo o que um time campeão precisa fazer. Dar conta das dificuldades, um jogo que estava difícil, tudo bem, né? Começou com vários jogadores no banco, aí eles entraram, fizeram toda a diferença, tem um elenco mais forte, tem que saber aproveitar mesmo, né? Jogo difícil para o Cruzeiro. Agora... Felipe Luiz falando que o Corinthians, de fato, foi melhor, muito melhor no primeiro tempo, e no segundo tempo corrigiu, tarará, e conseguiu a vitória. E o Dorival ficou nervoso com uma pergunta ali que foi feita sobre ele, para ele, porque, vamos combinar, né? O fato é que o Corinthians não jogou mal, né? Não dá para dizer que o Corinthians jogou mal, tomou uma virada, tal. E acho que o Dorival até fala bem sobre as trocas, né? Como muda tudo, mas não foi um mau jogo do Corinthians. Claro que está marcado pela história do Yuri Alberto, que a gente vai falar já já. Mas foi um primeiro tempo digno. Digno não, bom. Pois é, o Corinthians faz talvez não, o primeiro tempo é o melhor tempo com Dorival e talvez da temporada, nem quando ganhou as 2 do Palmeiras da Copa do Brasil jogou tanto. O time teve todas as valências que um time precisa ter. Física, técnica, tática, emocional, psicológica. O time, né? Não estou falando de um personagem específico. Então, o Corinthians faz por merecer terminar a primeira etapa. Eu vou ser bonzinho aqui, 2-0. Assim,
mínimo do mínimo do mínimo, você ir pro intervalo com essa vantagem para depois tentar sustentá-la posteriormente. E por que era tão fundamental você sustentar um 2-0 no mínimo? Eu acho até que era para um 3-0, estaria bem justo um 3-0 no primeiro tempo. Porque você sabe que no segundo tempo, 5 seus vão entrar e 5 seus vão sair. 5 do adversário vai entrar e 5 vai sair. E nessa hora, nesses 10 entrando e 10 saindo, o jogo vai se modificar. Ninguém precisa ser especialista em bola, ninguém precisa ser um grande gênio para saber que a hora que colocar Thales Magno, Rian, Kaká, Angileri, e a hora que colocar Jorginho, Luiz Araújo, enfim, quem entrou no Flamengo? Plata, Danilo, Alexandre. sim. O mundo ia mudar. E o Pedro olhando. E outros que nem foram relacionados, hein? Mas, ou seja, se você fez por merecer aquela distância de gols, se você jogou para aquilo enquanto você tinha mais perna, melhor condição, jogando mais bola, e você não faz, a sua chance de não ganhar o jogo, ela é gigantesca. E de perder, ela é boa também. Porque aí entrou depois o lance do gol, enfim, com o lance da arbitragem que a gente fala depois. Então, para mim, o maior problema do primeiro tempo, do que o Yuri Alberto fez, é simplesmente destruir o que o time fez. O Corinthians time não merecia o que o Yuri fez. Os jogadores não mereciam, a comissão técnica não merecia, o Dorival não merecia, a torcida não merecia. Porque o Yuri Alberto... Eu tenho 46 anos. Eu não lembro de um jogador em 45 minutos falhar tanto individualmente, em lances individuais, ser um protagonista negativo tão grande em 45 minutos. O Corinthians já teve vilões na sua história, eu já vi muito jogador errar, perder pênalti decisivo, momentos que não podia perder gol, mas a sequência que o Yuri Alberto tem, e não é só o pênalti que a gente fala depois, mas a sequência toda, o combo todo de lances que ele perde, como esse, com o Bidon achando um passe masterclass aí, ó. Aí que era pra cavar, ele encara o goleiro chutando forte. Quando era pra chutar forte, ele dá a cavada só pra exemplificar o que aconteceu. Ele podia ter driblado também, enfim. Então, o que o Yuri faz, e é sempre ruim a gente personificar numa pessoa, individualizar um jogo, mas esse eu não consigo não individualizar. Porque o Corinthians, como time, o Dorival como treinador, a sua comissão técnica, mereciam sorte melhor. Mereciam ter virado um 2-0, talvez um 3, e aí falar assim, ok, é a hora das trocas, eu vou piorar, mas aqui acabou o jogo. Eu vou murchar a bola, eu vou tirar de qualquer jeito, eu vou só me defender, eu vou destruir, eu vou fazer meus 3 pontos. E caso eu tome um gol, eu tenho uma margem para me segurar. Você não tinha margem, você não tinha praticamente margem nenhuma mesmo fazendo esse gol. E aí acontece o que aconteceu. Depois eu vou falar do Yuri individualmente e tal, mas para mim o resumo é esse, assim, o time não merecia o que o Yuri faz no primeiro tempo, o Yuri destrói o Corinthians. E aí não dá aquela margem que é necessária quando você pega um elenco como o do Flamengo. É necessário. Não adianta você ir jogar... Você não vai ter 90 minutos num alto nível físico, técnico, porque você só vai ter 11, talvez 12, no máximo 13. Tirando o Palmeiras, que aí tem bastante jogador. O restante vai jogar sempre no limite. Só que esse limite vai baixar, eles vão subir, parte tática, parte técnica, parte física, você vai baixar. Se você não tem margem para sustentar o resultado, acabou para você. Muito bem. Kim, para você, o jogo acabou, a gente vai falar do Palmeiras logo mais, ficou ruim para o Palmeiras, né? Porque venceu e o Palmeiras perdeu. Sim. Olha esse lance, né? Quase que o Vitinho. Que o Rossi aceita, né? Aceita essa bola, mas o Corinthians perde, né? Com esse plus do Yuri Alberto fazendo o que fez. Perfeito. Eu nunca vou torcer pro Corinthians, né? Mas pensando na tabela do Brasileiro, um empate eu acho que seria um resultado bom ali. Ficava bom pra todo mundo. Ficava bom pra todo mundo, o Corinthians não vence, o Palmeiras
também não fica tão distante do Flamengo, mas eu concordo com tudo que o Vessone falou. O Corinthians, no primeiro tempo, amassou o Flamengo. O primeiro chute do Flamengo no primeiro tempo foi praticamente aos 40 minutos, ali numa escapada do Arrascaeta, mas o Corinthians tinha que fazer os gols. E assim, quando um time pior joga contra um time melhor, você tem que aproveitar as oportunidades. Porque o time melhor, a diferença é essa, o time melhor precisa de menos chance para fazer o gol. E foi o que aconteceu ontem. E no segundo tempo, quando o Yuri Alberto... Nossa, esse pênalti pra mim é um absurdo. No segundo tempo, quando o Yuri Alberto faz o gol e ele chora, parecia que o Corinthians o Yuri Alberto confiança, ia conseguir manter a pegada do primeiro tempo e vencer a partida. Mas, como eu falei, o Flamengo tem um time melhor. No segundo tempo entrou jogadores que elevaram até o nível. O Jorginho entrou no segundo tempo. O Jorginho é um titular absoluto hoje do time e fez com que o Flamengo crescesse, e o Corinthians conseguiu tomar a virada aí num jogo onde poderia ter saído com os 3 pontos. Futebol é isso, né? Se você não faz, você toma, e ontem aconteceu exatamente isso daí. E o Yuri Alberto já é se eu não me engano, é o segundo pênalti seguido que ele perde, né, Vessa? Contra o Palmeiras ele perdeu, o Everton pegou, não foi cavadinha, ele chutou e o Everton pegou, e dessa vez ele meteu a cavadinha em cima do Rossi, que vem de uma disputa de pênalti contra Estudiantes, com a moral lá em cima, né? Pegou 2 pênaltis e tal, e o cara vai e mete a cavadinha. E a torcida do Corinthians, apesar do gol no segundo tempo, eu acho que sai com uma imagem negativa do Yuri Alberto desse jogo aí. E o coletivo diante do Flamengo, né? Tinha um Flamengo com a camisa branca e o Flamengo com a camisa preta e vermelha, Fefon. O que você achou? Por isso que o Yuri Alberto, então, bateu o pênalti daquele jeito? Acharam que tava no treino? Pode ser, Flamengo? Porque aquela camisa do Corinthians preta e vermelha, eu pensei que era o Flamengo, pô. Eu achei bonita, não é vermelha. E aí, Guipa? Não é vermelha, chama coral aquilo. Eu sou totalmente contra. O Corinthians é preto e branco, irmão. Eu sou totalmente contra, mano. Eu acho assim, mano, o departamento de marketing tem que fazer criações e tal, mas eu acho que tem que criar em cima das cores tradicionais do clube. Corinthians é preto e branco, filho. Essa história de botar terceiro uniforme roxo, terceiro uniforme lilás, terceiro uniforme... Mano, essa cor aí que parecia do Flamengo. Você deu um azar pra nós. É engraçado que você tá metendo pau, que o Corinthians usa outras cores. Você parece um abadá aí. Você se troca no escuro aí, você acha que é da hora. O legal, Corinthians não pode usar. Mas roupa é só pegar e trocar o estilista. E você que é feio, faz como? Hoje tem muita coisa pra gente falar, tá? Então vamos direto pra ela. Júlia Ballarine. Você quer da hora certa? Tô pronto, cara. Então vai. Cucô! Nossa senhora. Cucô! Aí, agora sim. Cucô! Eu não aqueci a voz antes. Desafinado. Não aqueci. A perna de galo ele já tem. Ó, meio-dia e 3. Júlia Ballarine. Que jogo ontem o Flamengo, o nosso Flamengo de virada, ganhou do Corinthians, Júlia Ballarine. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Márcio Espínculo. Ótima tarde para os mineiros no estúdio. Excelente tarde para você que acompanha a gente. Esse duelo de gigantes com muitas nuances. Aquela tentativa de cavadinha do Yuri Alberto, o Flamengo jogando de forma desorganizada na primeira etapa. O fato é que com esse resultado de 2-1, o Mengão conquista uma gordurinha preciosa na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. E após o jogo, o técnico Felipe Luiz falou sobre a dificuldade de jogar com o Corinthians na casa do adversário. Vamos ouvir. Jogar aqui na arena não é fácil, né? Depois, como eu falei para vocês, depois dessa viagem, desse jogo muito intenso que tivemos contra o Estudiantes, vir jogar aqui 2 dias depois, praticamente sem descanso, não é fácil. E mesmo assim, o time sofreu no começo, mas depois conseguiu competir e ver que fisicamente sobrou até o final. Então, muitas vezes quando o time cai, todo mundo fala a parte física, mas muitas vezes não. O adversário joga, te coloca situações, muda sistema, o treinador também age, como hoje nós agimos. E o futebol é, como eu diria um treinador que eu tive, é um organismo vivo. Obrigado. Já o técnico Dorival Júnior foi questionado em uma coletiva se o time era mal treinado. E ele deu uma resposta um pouco atravessada. Vamos ouvir. O Corinthians está sendo mal treinado. O que explica esses resultados? Tá sendo mal treinado. Você viu o primeiro tempo ou você estava em algum outro lugar? Ah, bom. Aqui na sala. Então você não assistiu o primeiro tempo. Você assistiu? Ah, então tá bom. Então uma pergunta dessa aí, me desculpa, mas não caracteriza. Foi?
Não explica nada. Nós treinamos, nós trabalhamos, nós preparamos o jogo muito bem preparado e o nosso adversário ganhou justamente porque se aproveitou de 2 situações. Foi isso. Perguntinha bem afiada essa, mas também não deixa de ser pertinente, já que não tem nenhum treinador aí, porque isso é sempre desconfortável para um técnico ouvir. Eu quero saber de vocês, o Corinthians está sendo mal treinado ou os jogadores que não estão sabendo executar direito o que o professor pede? Vamos perguntar para os meninos aqui. Ficou pé da vida, Dorival, com essa pergunta aí. Márcio, pelo amor de Deus, o cara que faz uma pergunta dessa não tem nem que estar ali. Não tem nem que estar ali, cara. Que falta de respeito. É verdade. Que falta de respeito com o Dorival. Exatamente. A resposta do Dorival seria exatamente a minha resposta. Olha o primeiro tempo que o Corinthians fez. O Corinthians parecia o Flamengo, pô. O grande problema do Corinthians é, depois que as substituições foram feitas, aí você entra no Flamengo Danilo, você entra Cavalaria, muito bom. Você entra Jorginho, e no Corinthians você entra Rian, você entra Kaká, você entra Thales Magno. Olha a diferença, entende? A diferença do Flamengo e do Corinthians é o elenco. Agora, o Corinthians fez um excelente primeiro tempo, perdeu, poderia ter ido pro vestiário com uns 3-0 ou mais, tá? Só que chegou no segundo tempo, o negócio virou. As peças de reposição do Felipe Luiz são totalmente diferentes das peças que o Dorival tem. Então, o Corinthians fez um excelente primeiro tempo, mas não soube aproveitar as oportunidades que teve. Eu sou o cara, Explico, você sabe disso, agora falando sério, que eu não fujo de polêmica, não tô nem aí, não passo pano pra ninguém. Já fiz perguntas. Não passo, você sabe disso. Já fiz perguntas que treinadores não gostaram, mas todas essas perguntas sempre em cima do respeito ao profissional. Eu acho que assim, ele poderia ter feito essa pergunta, não sou fiscal de pergunta, mas de uma maneira mais respeitosa. Do tipo, você acha que o treinador tem culpa por essa situação do Corinthians? Como que você enxerga o seu trabalho até o momento? Agora, a pergunta que ele fez foi uma pergunta totalmente maldosa, do tipo assim, ó, eu vou me consagrar agora na entrevista. E se eu sou o departamento de comunicação do Corinthians, eu chamo esse cara pra trocar ideia e, por que não, até veto nas próximas coletivas. Não, calma, porque aí é o tipo de pergunta... Aí você tá querendo cercear o cara de trabalhar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tenho certeza absoluta que quem fez essa pergunta não é de nenhuma emissora e não é de nenhuma rádio. Não é possível. Porque é o tipo de pergunta que não faz o menor sentido, o menor cabimento. Você chega pro treinador e perguntar se o time está sendo mal treinado. Para mim é uma pergunta do tipo, eu vou me consagrar, agora eu se consagro. E aí foi lá e falou isso. Em relação ao jogo, é o que disse a Assunção. O time do Flamengo é muito superior. E até por ser muito superior, o Yuri Alberto não podia ter feito o que fez, velho. Pô, eu defendo o Yuri Alberto. Eu sou um cara que eu percebo que ele sente o jogo do Corinthians, que ele sente a importância que ele tem pro Corinthians e o quanto o Corinthians foi importante pra ele. Ele é um cara raçudo, determinado, mas isso aí é ridículo, velho. É ridículo. Isso, o Yuri Alberto tinha que ser cobrado por um lance desse se o Flamengo tivesse hoje na situação do Corinthians e o Corinthians na situação do Flamengo. O Corinthians estando na parte de baixo da tabela, Flamengo na liderança, ele fazer um negócio desse, sabendo que o jogo tá 0-0 e o Corinthians precisa do resultado, pelo amor de Deus, Yuri Alberto, que passou pela sua cabeça, meu truta? Xinga minha mãe, mas não dá uma dessa, irmão. Você foi o grande responsável pelo resultado de ontem. O Rossi pegou sentado. Marcelo, e fora os gols que perdeu, hein? É lógico, mano. Menino de apartamento. Além do pênalti, fora os gols que perdeu. É lógico. Fez a besteira. Menino de apartamento, construíram um apartamento na cabeça dele, ficou todo travado, fez aquela lambança, tanto que no gol ele chorou. Yuri, pelo amor de Deus, filho. Tem que levar a sério, irmão. Você tá tirando, filho. Peraí, Fefão, vou te passar pra você. Deixa eu tirar aqui, que acho que é caspa isso aqui. Na verdade não é. É a sua pele que tá trocando igual uma cobra. E aí você veio me abraçar e ficou aqui. Pele morta do seu rosto. Fala, Fefão, o que você achou de tudo isso, Fefão? Primeiro, o Dorival, ele foi bem na resposta, né? Dizendo que, com certeza, onde estava o rapaz, né? O Corinthians fez um bom primeiro tempo. O rapaz, eu assisti a pergunta inteira, estava assistindo a coletiva. Ele chegou a dizer que o Corinthians teve algumas semanas cheias e acabou perdendo nessas semanas em que teve para trabalhar cheias e acabou não conseguindo resultados. Mas mesmo assim a pergunta foi uma pergunta que eu acho que o Dorival deu uma resposta muito boa, era a resposta que eu daria, como disse o Marcos Assunção. O Flamengo ganhou do Corinthians, mas era esperado, né?
Acho que o Flamengo é o melhor time. Tá aí na liderança do mas foi campeonato. enquadrado no primeiro tempo. Então, o primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. O Corinthians poderia ter feito muito mais gols, acabou não fazendo. E no segundo tempo, aí com a entrada, principalmente de Carrascal e Jorginho, né? Esse Jorginho é sacanagem, velho. Flamengo ganha um outro patamar quando eles entram. Realmente eles são diferenciados. E o Carrascal deu 2 assistências, né? A verdade é essa. O Dorival estava reclamando que um dos gols saiu de um lateral que não aconteceu, mas, pelo amor de Deus, gente, ficar reclamando de lateral Nós temos essa invertido não dá, né? Põe aí, Alex Fogaça. Aí é brincadeira. Para ilustrar ainda mais isso aí que o Fefon faz referência. Olha lá, Fefon. Eu acho que garfaram o Corinthians aí, que era arremesso pro Corinthians. Não, era arremesso pro Corinthians, mas não dá pra você culpar o gol que você toma por causa de um lateral, gente. Como não? Se o lateral foi marcado de forma indevida e saiu depois desse lateral, como que não pode? Nenhum, não dá. Como não dá, Fefon? Me desculpa. Ô, Fefon, o lance do gol saiu depois desse lateral mal marcado. Tudo bem, como é que não pode? O lateral não foi nem na frente da área. Mas tudo ali, bem, pô. o lance do gol saiu aí. Pelo amor de Deus, foi quase no meio de campo. O Gustavo Henrique deu as costas pro lance. O cara Fica deu as esperto. costas pro lance, Eu acho o seguinte, numa bola, nessa jogada aí, olha só, você vê o Kaká aqui, você vê o Mateuzinho, olha o Mateuzinho, olha a distância que tá o Mateuzinho, fecha logo, claro, por mais que a bola foi lateral, recompõe o time rapidamente. Claro, pô. Sabe qual foi o grande problema? E a Corinthians foi essa bola que tá paradinha aqui, ó. Sim, porque se pegou. tem gandula... Mas tá na regra. Tá na regra. Mas se tem gandula, não dá bola. o cara não dá bola. Não dá bola. Mas uma coisa não impede a outra, Fefo e Assunção. Uma coisa é a defesa do Corinthians mal postada e desatenta. Isso aí, mano. Isso aí. Sabe, todo jogo é isso. Esse Todo é o jogo problema, é isso. Mas, Fefo, mas uma coisa não impede a outra. Você reclamar de um lance da arbitragem não impede que você pegue e não coloque também a responsabilidade nessa arbitragem por conta desse lance. Porque o lateral... Não, aí é o assistente. Calma, lindo. O assistente faz parte do quê? Ele errou. Da arbitragem, Mas Jumento. ele errou, mas não é um lance fácil. Ao invés de você trocar a pele do rosto, você tinha que trocar o cérebro. Não, mas ó... É um lance difícil. A gente na câmera lenta tá chegando a uma conclusão. O cara na hora não viu. Como que é difícil, tá na frente. Funcionamento. Com certeza foi lateral sim pro Corinthians. Sim. O árbitro errou, sem dúvida nenhuma, tá? Aí a defesa tinha que estar melhor preparada para receber esse contra-ataque. Agora, tem uma coisa. Eu não tenho convicção do pênalti que foi dado, que o Yuri Alberto perdeu. Eu não acho que foi pênalti. Uma mão lava a outra. Eu não acho que foi pênalti. Tá? Assistindo o jogo em casa também, eu concordo com o Fefon. Eu também não acho que foi pênalti. Agora, o Yuri Alberto chutou daquela maneira grotesca, inclusive de todos que chutaram pênaltis de cavadinha no Corinthians, o do Yuri Alberto foi o pior. Olha o lance aí, ó, na porque tela. o goleiro pegou deitado. Foi mesmo. A bola é inacreditável, gente. Depay, Pato e Yuri Alberto. Foi pior do Yuri Alberto. Mas não dá pra você. Eu vi muita gente falando, porque o Pato saiu do Corinthians por causa desse lance, tem que ser cobrado. Uma coisa é o Yuri Alberto, outra coisa é o Pato. Não cabem na mesma frase. O Pato, ele chega no Corinthians já demitido. O Pato, ele tem qualquer personalidade, menos a personalidade do Corinthians. Foi muito mais jogador que o Yuri Alberto, tecnicamente. No Corinthians, não dá nem pra comparar. O Yuri Alberto jogou muito mais que o Pato. Na carreira, beleza. Na carreira, o Pato... Tudo bem, o melhor do Pato foi melhor do que o melhor do Yuri Alberto. Porém, o Pato, ele jogou pouco tempo. Depois ele caiu de produção. O Yuri Alberto é novo. Ele tem muita coisa pela frente. Então, assim, não dá pra comparar o que foi o Pato no Corinthians e o que é o Yuri Alberto. Porém, tem que ser cobrado sim. Porque não dá pra você meter um pênalti desse contra o líder do campeonato. Tá tirando. E assim, grande nação, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal. E o mais importante é que, apesar do Flamengo ter iniciado ali o primeiro tempo, não fazendo um bom jogo, é o resultado final, que no segundo tempo aí o Flamengo conseguiu recuperar então e virar o jogo em 2-1 diante do Corinthians. Então, deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Lembrando mais uma vez que os créditos estão na descrição do canal. Bom, um abraço a todos, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo.